Fala galera, eu sou Davi Marengo e você está no canal Design Pix. Nessa videoaula a gente vai aprender a trabalhar com algumas ferramentas que vão ajudar você a agilizar o seu trabalho, o seu processo na hora de desenvolver as suas artes. Então bora para a nossa videoaula. Bom pessoal, eu vou abrir um arquivo novo aqui no Core e vou criar um nome Elementos. Vou deixar as configurações como tá mesmo, tá? Ok. Abrir um arquivo novo com o nome Elementos aqui no canto. E aí a gente vai trabalhar então com algumas ferramentas que são importantes aqui dentro do Core, que vai agilizar o processo, né, como eu tinha falado, de trabalhar com uma marca. Às vezes você quer criar um elemento e essa forma vai ser uma forma bem prática e mais rápida para você poder fazer. Eu vou dar alguns exemplos simples aqui, mas para você entender a usabilidade dessas ferramentas. Bom, eu vou clicar aqui em retângulo, ferramenta retângulo, eu vou criar um quadrado aqui, quadrado perfeito. Eu vou diminuir um pouquinho, vou deixar na opção no modo paisagem, para a gente poder visualizar melhor, tá? Eu vou criar aqui um elemento, um outro objeto, no caso uma elipse, e vou estar pintando cada um deles. Eu vou pintar o quadrado e a minha elipse. Eu tenho um quadrado e uma elipse, e o que acontece? A minha ferramenta de seleção, quando a gente, no caso, seleciona mais de um objeto ao mesmo tempo, a gente consegue fazer algumas ações sobre eles quando eles estão unidos. Por exemplo, vamos lá. Aqui você pode perceber aqui em cima que eu tenho as opções da minha página, que no caso A4, né, a posição da minha página, medida, e algumas outras coisas, a unidade de medida minha em milímetros e tal. Porém, eu clico, já muda aqui as minhas opções. Quais são as ferramentas, afinal, Davi, que nós vamos trabalhar então nesse vídeo? Olha só, eu vou arrastar minha elipse para cá com o Shift apertado, eu clico no meu quadrado. Você pode perceber que os dois objetos, tanto a elipse quanto o quadrado, eles estão selecionados. Ao selecionar os dois, abriu para mim o que? Algumas opções aqui em cima, que são essas as ferramentas a qual eu tinha me referido, que são elas: soldar, aparar, interseção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e cria um limite. Então a gente vai passar o que realmente essas ferramentas fazem, qual a diferença entre elas, qual é a característica de cada uma dentro do Core. Bom, então eu vou começar com a ferramenta soldar. Lembrando novamente que se eu, por exemplo, clicar na minha elipse afastada do meu outro objeto e com esse ele abre, porém não vai gerar nenhuma ação aqui, exceto algumas aqui no final pode gerar, mas essas primeiras ele não vai fazer ação nenhuma. Você já vai entender por quê. Então vamos lá. Vou arrastar novamente a minha elipse para dentro do quadrado e vou selecionar o meu círculo e o meu quadrado e vou clicar aqui em soldar. Ao soldar, você pode perceber que agora os dois objetos, a elipse e o quadrado, eles são um único objeto. Eu não consigo, por exemplo, pintar aqui, deixar a cor amarela na elipse e o quadrado verde ou vice-versa. Por quê? Porque eles são agora um objeto. Eu posso fazer um efeito gradiente, alguma coisa aqui, mas manter as duas cores não dá. Ok? Por quê? Porque eles são um objeto agora. Eu vou dar um Ctrl Z que volta, né, a última ação que eu fiz. Voltei novamente para a gente ir para outra ferramenta agora. No caso, a ferramenta aparar. Essa ferramenta aparar, ela é diferente da soldar no sentido de seleção. No caso, eu tenho a minha elipse e eu quero que a minha elipse apare o meu quadrado. Então, se eu quero que ela apare o meu quadrado, que ela recorte esse meu quadrado, eu tenho que selecionar a minha elipse primeiro. Então eu clico na minha elipse, pressiono o Shift, seleciono o quadrado e clico em aparar. Aparentemente não aconteceu nada, mas na verdade a minha elipse aparou o meu quadrado. Eu vou clicar na minha elipse, vou arrastar para o lado e você pode perceber que a elipse aparou o meu quadrado.
Eu vou dar um Ctrl Z novamente, para vocês verem que o quadrado voltou ao normal. E vou juntar novamente os dois. E agora eu quero que o meu quadrado apare a minha elipse. Se eu quero que o meu quadrado apare a minha elipse, então eu seleciono primeiro o quadrado, com o Shift pressionado, eu clico na minha elipse. Ou seja, o meu quadrado vai aparar agora a minha elipse. Eu clico em aparar, pronto. Vou afastar aqui para você poder ver. O quadrado aparou ó, a minha elipse aqui. Eu vou dar o Ctrl Z novamente, para a gente continuar com as outras aqui. Bom, agora eu tenho também a ferramenta interseção. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente entender. A ferramenta interseção. Tanto para interseção quanto para soldar, tanto faz qual você vai selecionar primeiro. Não tem importância, porque a ação que ele vai fazer é sobre os dois objetos juntos e não um sobre o outro. Só a paragem mesmo que influencia você selecionar um primeiro ou outro depois. Então eu vou selecionar agora os dois novamente e aí eu vou selecionar aqui a opção interseção. Eu clico aqui, ele gerou um objeto aqui, olha só. Aparentemente a gente não está vendo, mas você vê que ele já criou aqui sobre a seleção, ele está pressionado. Eu vou até pintar ele aqui com, por exemplo, vermelho. Como ele está atrás, eu vou pressionar o Shift Page Up, que ele vai colocar o meu objeto que foi feito a interseção para frente. Page Up, Shift Page Up. Tá aqui o meu objeto de interseção. Eu vou afastar meus outros dois objetos, a minha elipse e o meu quadrado, para você ver que a junção do quadrado com a minha elipse formou esse objeto aqui. Eu vou apagar esse meu objeto, vou juntar novamente os dois. Aqui está os dois novamente. Mas ainda para a gente entender um pouco melhor a ferramenta de paragem, né, o aparar, eu vou duplicar esse meu objeto. Eu dou Ctrl C, Ctrl V, ou então aperto o botão mais aqui no meu teclado. Olha, eu vou apertar o mais, aparentemente, né, não condicionado, mas ele duplicou essa minha elipse. Eu vou clicar, arrastar para o lado, você viu que ela gerou outra elipse. Porém eu vou pintá-la com uma outra cor, para a gente entender que tem a diferença. Vamos supor que a gente quisesse fazer, por exemplo, essa lua aqui, esse amarelo, fizesse esse formato de lua. Eu clico aqui na minha elipse azul, depois na minha elipse amarela eu clico em aparar. Olha só que legal, ele forma uma lua bem rapidinho, para você ver a importância que tem essas ferramentas de você produzir um objeto do que clicar em outras ferramentas de forma aqui para poder criar essa forma, que é muito mais fácil você fazer usando as ferramentas que estão aqui de aparagem, interseção, etc. Eu vou apagar a minha lua e vou permanecer com esses dois objetos aqui. Bom, vamos dar continuidade. No caso, eu vou colocar a minha elipse novamente em cima do meu quadrado, vou selecionar os dois e vamos continuar aqui. No caso, eu tenho o simplificar. O simplificar praticamente ele faz a mesma função do que a aparagem. Eu vou clicar, eu selecionei os dois objetos, que também você pode selecionar clicando, arrastando aqui, olha. Vai abrir esse retângulo aqui pontilhado, que ele está mostrando a área que eu estou pegando, olha só. Então eu clico, arrasto e solto. Ele selecionou os dois para mim, já abriu lá ó, as opções. Eu clico em simplificar. O que ele fez? Ele pegou o meu círculo, que é a minha elipse, aparou o meu quadrado, que foi a mesma ação da ferramenta aparar. Ainda os dois selecionados, eu já voltei, dei Ctrl Z aqui novamente e a gente vai na ferramenta frente menos o verso. O que seria a frente menos o verso? Quer dizer que o meu objeto frente, que é a minha elipse, você pode perceber que ele está na frente do meu quadrado. Então o objeto frente, eu vou selecionar aqui os dois novamente, ele está frente menos o verso, ou seja, o verso ele vai agir sobre o meu objeto que está na frente, mas ele vai sair, ou seja, menos verso, ou seja, ele vai ser apagado. Se eu clicar aqui, ele sumiu, mas ele agiu o que? Sobre o meu objeto à frente, ou seja, o meu quadrado aparou a minha elipse, mas ele saiu de cena. Eu vou dar um Ctrl Z novamente, para você poder ver que eles estão aqui de novo, inteiros. Vou selecionar de novo os dois, pressionando o Shift. E eu vou agora na verso menos frente,
o verso menos frente ao contrário, ou seja, a minha elipse vai aparar o meu quadrado e vai sair de cena a minha elipse. Vamos lá? Eu vou clicar aqui nele, pronto, apagou a minha elipse e a minha elipse foi apagada e ficou só o meu quadrado aparado aqui, no caso já formou uma forma bem diferente, né? Ah, Davi, mas por que existe essa função se tem a função aparar e tal? É porque às vezes você tá com alguns objetos selecionados, você não quer mais trabalhar com aquele objeto, você só quer utilizar ele para aparar esse objeto e já quer apagá-lo. É uma forma prática, vamos dizer, de você já aparar esse objeto, ficar com ele e apagar o outro ao mesmo tempo. Simplesmente por isso, tá? Eu vou dar Ctrl Z novamente para que a gente volte com os dois objetos de novo. Vou colocar novamente e vou selecionar de novo os dois com o Shift, ou então, daquela forma que eu falei, clicando, arrastando, seleciona os dois. Vamos para a nossa última ferramenta aqui então, que é Crie um Limite. O que seria criar um limite? Ele tem uma característica muito parecida com a soldagem. Eu vou clicar aqui, você vai entender agora. Eu cliquei, aparentemente parece que não aconteceu nada, mas na verdade ele criou um objeto junto com o outro. Eu vou clicar e arrastar. Olha só, ele criou para mim esse objeto, que é a minha elipse junto com o meu quadrado. Qual é a diferença entre esse, Davi, e o soldar? A diferença única é que você permanece com os seus objetos que você estava utilizando e ele cria isso aqui para você. Eu posso pintar? Posso, olha só, eu vou pintar, por exemplo, aqui. Você pode ver que ele pintou. Eu vou apagar, eu vou afastar os dois objetos e vou selecioná-los separadamente. Mesmo assim, ele cria aqui as opções. Por exemplo, as primeiras não vai interferir em nada, porque ela não vai conseguir aparar, porque ela não está em cima do outro objeto. Porém, por exemplo, essa opção ela vai ser útil. Por quê? Porque se eu clicar aqui, eu gerei, mesmo eles estando separados, os objetos eles estão unidos. Né? Você pode ver que eles são um elemento só, apesar de estarem separados. Eu vou pintar para você ver também. Deixa eu pintar aqui com outra cor. Olha só. Vou afastar um pouquinho. Você pode ver que eles são um só. Se eu selecionar aqui o círculo, ele seleciona junto. Por quê? Porque eles formaram apenas um objeto. É como se fossem soldados mesmo. Está aí então a nossa videoaula de hoje. Esses elementos é mais para você entender a funcionalidade dessas ferramentas aqui, a importância que a gente tem de utilizá-las e como realmente elas são práticas e nos ajudam a economizar tempo também, tá? Para fazer um objeto, né? A importância que tem de você fazer uma interseção, fazer uma paragem num objeto, como isso pode agilizar para você aqui dentro do CorelDRAW. E aí, gostou da nossa videoaula? Então deixa um like aí, se inscreve no canal, marca o sininho para receber novas notificações para você. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu galera, até o próximo vídeo.